Uma câmera foi usada durante anos para separar a realidade das alucinações, até registrar algo que não deveria estar ali. E esse é apenas um dos casos que você vai ver hoje. O ensaio de formatura acontecia como qualquer outro. Os alunos ocupavam seus lugares no auditório, enquanto uma equipe registrava tudo em vídeo. No palco, o diretor fazia um discurso sobre aquela nova etapa que estava prestes a começar para os formandos. No meio da fala, uma das portas de saída do auditório se abriu completamente. O barulho chamou a atenção de algumas pessoas, mas o diretor continuou falando. Para ele, aquilo provavelmente era apenas o efeito da pressão do ar dentro do prédio. Ninguém parecia disposto a interromper o ensaio por causa de uma porta aberta. Só que, poucos segundos depois, aconteceu algo impossível de ignorar. Enquanto os estudantes ouviam as instruções, um dos chapéus de formatura simplesmente saiu voando da cabeça de um aluno. Não foi uma queda comum. A peça foi lançada com tanta força que parecia ter recebido um tapa de alguém que não estava ali. Ela atravessou o espaço diante dos estudantes e foi parar justamente perto da mesma porta que havia se aberto momentos antes. Quem estava presente ficou sem reação. Alguns olharam imediatamente para os lados, tentando entender se alguém havia esbarrado no rapaz ou feito alguma brincadeira, mas não havia ninguém próximo o suficiente para provocar aquilo. A gravação registrou toda a sequência. No dia seguinte, a equipe voltou ao auditório para esclarecer a principal dúvida levantada por quem assistiu ao vídeo. Muitos acreditavam que a porta pudesse ser automática e que algum mecanismo tivesse provocado tudo aquilo, mas, ao filmarem a entrada de perto, mostraram que as portas eram totalmente manuais. Não existia qualquer sistema automático capaz de explicar por que ela havia se aberto sozinha pouco antes do chapéu ser arremessado. Até hoje, quem participou daquele ensaio continua sem uma resposta para o que aconteceu naquele auditório. Na escola, tudo aconteceu diante de dezenas de pessoas. O próximo caso leva a situação para um lugar onde o silêncio costuma significar tranquilidade, mas foi justamente esse silêncio que tornou cada som ainda mais perturbador. Enquanto a equipe de uma clínica veterinária em Madison tentava salvar um gato em estado grave, toda a atenção estava voltada para o atendimento. Foi então que um som interrompeu completamente o trabalho. Um cachorro começou a uivar. Não era um latido distante ou abafado. Os ganidos pareciam vir dos corredores da própria clínica, como se um animal estivesse desesperado por ajuda. Os profissionais se entreolharam imediatamente. O problema era que não havia nenhum cachorro internado naquele horário. O único cão presente era o animal de guarda da clínica, mantido em uma sala distante, e ele permaneceu completamente em silêncio. Mesmo assim, os uivos continuavam ecoando pelo prédio. A equipe interrompeu o atendimento por alguns instantes e começou uma busca. That's weird. Where is that coming from? We still want to do banana bags, 15 mils an hour, head of starch, 4 mils an hour. It's coming from over this way. Alright. Medication, vetronidazole, 15 mil BID. It's in the lobby. It's coming from the lobby. No, it's not. Where is that? I didn't hear it, no. You heard it, right? I heard it. It sounded like it was in that room or something. Like it sounded like it was like right where you're bored. We're going to play that back. I didn't either. Verificaram os canes internos, abriram portas, percorreram corredores. Também foram até a área externa para conferir se algum cachorro havia sido abandonado na entrada da clínica. Não encontraram absolutamente nada. Ainda assim, o som persistia. Os ganidos pareciam mudar de direção, como se o animal estivesse caminhando pelo local, embora nenhum funcionário conseguisse localizar sua origem. Depois de uma longa procura, todos voltaram ao atendimento sem conseguir explicar o que haviam acabado de ouvir.
ouvir. A gravação daquele episódio permaneceu guardada durante 4 anos. A proprietária da clínica preferiu não divulgar o vídeo imediatamente. Somente anos depois decidiu torná-lo público, permitindo que outras pessoas tentassem encontrar uma explicação para aqueles uivos que ninguém conseguiu localizar. Até hoje, nenhuma resposta definitiva foi apresentada. Ouvir um animal invisível já é inquietante, mas o próximo caso mostra algo ainda mais estranho, porque, dessa vez, os sons pareciam ter um objetivo muito claro. Lupus morava com os 3 filhos em uma região conhecida por histórias envolvendo práticas de feitiçaria. Com o passar do tempo, a família começou a notar figuras escuras aparecendo nos arredores da casa. Nem sempre conseguiam distinguir o que viam. Às vezes, era apenas uma silhueta parada do lado de fora. Em outras ocasiões, tinham a sensação de que alguém observava a residência durante a noite. Até que, em uma madrugada, todos acordaram ao mesmo tempo. O som parecia ser de um gato, miados contínuos e sofridos, como se o animal estivesse preso ou ferido bem diante da porta de entrada. Lupus estranhou, pegou o celular e caminhou lentamente até a porta para registrar o que estava acontecendo. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. Quanto mais prestava atenção, mais percebia que havia algo errado. Os miados não tinham o ritmo natural de um gato. Pareciam uma imitação, como se alguém tentasse reproduzir aquele som, sem conseguir esconder pequenas falhas. Em vez de abrir a porta, ela resolveu olhar pela fresta e pela vidraça. Foi nesse instante que a câmera capturou algo parado do lado de fora. Um rosto extremamente pálido surgiu na escuridão. Os traços pareciam deformados, quase sem expressão, enquanto permanecia encarando a casa. Naquele momento, a família concluiu que o som não vinha de um animal. A figura parecia usar aqueles miados para convencer alguém a abrir a porta. Ninguém saiu. Ninguém respondeu. Pouco tempo depois, o silêncio voltou a tomar conta da rua, mas a gravação continuou alimentando uma pergunta difícil de responder. Se aquilo realmente não era um gato, quem estava tentando entrar na casa? Até aqui, qual desses casos mais chamou a sua atenção? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais como essas, aproveite para se inscrever. Até agora, todos os acontecimentos aconteceram em lugares onde as vítimas decidiram permanecer. No próximo caso, um motorista vai cruzar com uma figura tão estranha que a única reação possível foi acelerar e ir embora. Tad Gavin dirigia por uma rua praticamente abandonada dentro de um parque empresarial na Flórida. Ele costumava usar aquele lugar justamente porque não havia movimento. Sem casas por perto, podia acelerar o carro e gravar o ronco do motor sem incomodar ninguém. As câmeras estavam ligadas. Uma registrava a estrada à frente, a outra mostrava tudo o que acontecia dentro do veículo. Enquanto seguia pela pista escura, iluminada apenas pelos faróis do carro, algo surgiu no limite da luz. No começo, parecia apenas uma sombra, mas, conforme o veículo se aproximava, a forma ficou mais nítida. Era uma figura extremamente alta, completamente vestida de preto, caminhando sozinha no meio daquela estrada deserta. O mais estranho não era a aparência, era o comportamento. A pessoa não demonstrava qualquer reação, não olhou para o carro, não tentou sair do caminho, não fez sinal de que precisava de ajuda. Continuou andando na mesma velocidade, completamente indiferente ao veículo que se aproximava. Por alguns segundos, Tad ficou sem entender o que estava vendo. Quando cruzou pela figura, as duas câmeras registraram o mesmo momento. A câmera frontal mostrou o estranho passando pelos faróis. A câmera interna capturou a reação imediata do motorista. Sem pensar duas vezes, ele acelerou e deixou o local o mais rápido possível. Mais tarde, ao rever as imagens, percebeu que aquela postura continuava parecendo fora do comum. Qualquer pessoa em uma estrada escura reagiria ao som de um motor ou à luz intensa
vizinhança dos faróis. Até hoje, ninguém sabe quem era aquela pessoa, ou por que estava andando sozinha naquele lugar naquela hora da noite. Na estrada, bastou um cruzamento rápido para deixar um motorista em choque. O próximo caso mostra algo muito mais íntimo. Um fenômeno que parecia esperar o momento certo para se aproximar de alguém dentro da própria casa. Desde que se mudou para aquela casa, Lauren Combs dizia sentir que havia algo errado. Pequenos acontecimentos estranhos começaram a fazer parte da rotina. Em um dos primeiros episódios, ela conversava ao telefone na varanda enquanto os cachorros permaneciam dentro da residência. Sem qualquer aviso, a porta principal bateu com força. Quando tentou entrar novamente, percebeu que ela havia se trancado sozinha. Foi apenas mais um entre vários acontecimentos que Lauren decidiu registrar. Dias depois, durante a noite, ela voltou a filmar a casa enquanto passava um tempo com os cachorros. Tudo parecia tranquilo, até que batidas ritmadas começaram a ecoar na janela do quarto. Ela ficou imóvel por alguns instantes. As pancadas continuavam, pareciam vir do lado de fora, como se alguém insistisse para que ela abrisse. Movida pela curiosidade, Lauren caminhou até a janela, respirou fundo e abriu. Luna, come here. Sit. Come here. Look. Can't see. Do lado de fora, não havia absolutamente ninguém. Ela observou o quintal por alguns segundos antes de fechar novamente a janela. Mas, poucos segundos depois, uma voz masculina sussurrou bem ao lado dela. Um único cumprimento. Hey, Lauren congelou. O som parecia ter vindo de dentro do quarto, não do lado de fora. Ela olhou imediatamente ao redor, tentando localizar alguém. Não encontrou ninguém. O silêncio voltou tão rápido quanto a voz havia surgido. Para Lauren, o momento mais perturbador não foram as batidas. Foi perceber que o sussurro aconteceu logo depois que ela abriu e fechou a janela, como se aquele simples gesto tivesse permitido que algo atravessasse a barreira entre o lado de fora e o interior da casa. Alguns fenômenos parecem permanecer escondidos até encontrarem uma oportunidade para se manifestar, mas o último caso destruiu completamente a única certeza que um jovem tinha sobre a própria realidade. Cass tinha apenas 23 anos quando decidiu transformar uma câmera GoPro na ferramenta mais importante da sua rotina. Diagnosticado com esquizofrenia grave, ele enfrentava alucinações frequentes. Muitas vezes via pessoas paradas nas portas da casa. Outras vezes, figuras permaneciam imóveis atrás de móveis ou cortinas. Para não confiar apenas nos próprios olhos, criou um método simples. Sempre que acreditava estar vendo alguém, apontava a câmera para o local. Se a imagem não aparecesse na tela, ele sabia que provavelmente era apenas mais um episódio provocado pela doença. Durante muito tempo, essa estratégia ajudou Cass a recuperar a calma, até o dia em que tudo mudou. Enquanto gravava mais um vídeo, ele percebeu uma presença atrás da cortina. Sem se desesperar, fez o que sempre fazia. Começou a conversar com aquela suposta figura enquanto caminhava lentamente em direção ao local. Mas, antes mesmo de tocar na cortina, algo aconteceu. You always say the same thing. No. No. Quit it. Stop bringing that up. Stop saying that.
always wait till now to say that. Whoa. Alexa, light on. Ela começou a se mover sozinha. No início, parecia apenas um pequeno balanço. Então o tecido inteiro se ergueu no ar. Não foi um movimento discreto. A cortina levantou completamente diante da câmera. Logo em seguida, despencou violentamente no chão. Cass ficou paralisado. A GoPro havia registrado tudo. Pela primeira vez, a câmera não desmentia aquilo que ele acreditava estar vendo. Pelo contrário, ela mostrava que um objeto físico realmente havia se movimentado. Naquele instante, o método que usava para separar a realidade das alucinações deixou de funcionar. O vídeo terminou sem oferecer qualquer explicação. A gravação apenas registrou o momento em que a única ferramenta que ajudava Cass a preservar a própria sanidade foi colocada em dúvida por um acontecimento que parecia impossível. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses 6 casos foi o mais perturbador para você? Foi a Becca arremessada no auditório, os uivos na clínica vazia, a criatura imitando um gato, a figura na estrada, o sussurro dentro do quarto ou a gravação de Cass? Escreva aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber qual deles mais chamou a sua atenção. E se você gosta de histórias reais como essas, não se esqueça de se inscrever no Abismo Obscuro e ativar o sininho. Toda semana tem novos casos que parecem saídos de um filme de terror, mas aconteceram de verdade.